Olá, Hobby Students! Estamos aqui para uma aula de filosofia, ou mais uma aula de filosofia. Vamos falar um pouquinho sobre a diversidade de saberes. Vamos tentar apresentar para vocês algumas formas de conhecimento diferentes que nós temos para estudar, né? Entre os conceitos gregos que nós temos de doxa e de episteme, né, a gente pode traduzir mais ou menos por doxa, por opinião, né? A gente tem os termos doxologia, que seria o que alguém disse sobre alguém, a opinião de alguém sobre alguém, doxologia, né? Então, doxa a gente traduz corriqueiramente por opinião, e a gente tem o conceito de episteme, que a gente traduz por ciência. Mas, entre a doxa e a ciência, e a episteme, a opinião e a ciência, há toda uma variedade de possibilidades que nós temos de nos relacionar com o mundo e com a realidade. A gente pode entender a doxa, essa opinião, como uma experiência imediata da realidade, aquilo que você tem de mais cru da realidade, uma experiência direta, sem reflexão. Essa seria a sua opinião sobre uma realidade. Quer dizer que a opinião eu não penso? Mais ou menos. Você pode ter um tipo de pensamento, mas a gente vai esclarecer isso daqui a pouco, né? E a gente tem a episteme, ou a ciência, que seria uma representação refletida sobre essa realidade. Quando você, por exemplo, está estudando a matemática, física, química e biologia, você tem fórmulas representativas dessa realidade, né? Fórmulas matemáticas, e aí você então tenta interpretar a realidade a partir das representações, tá? Eu gosto de dar o exemplo seguinte, dessa experiência imediata que nós temos da realidade. Alimentos amargos. Tem pessoas que gostam de comer alimentos amargos e pessoas que não gostam de comer alimentos amargos, tá? Nós sabemos que o gosto é amargo, nós temos o conhecimento que o gosto daquele alimento é amargo. No entanto, gostar ou não gostar desse alimento amargo é uma questão de opinião. O time que você torce é uma questão de opinião, mesmo você sabendo que esse time não está tão bom assim. Gostar ou não dele é uma questão de opinião, mas nós podemos fazer uma reflexão sobre a situação, sobre o sabor do alimento, sobre a situação do seu time e entender como é que ele funciona, como é que o sabor do alimento representa na sua boca ou como é que o seu time não está tão bom assim, tá? Então, entre esse passo dessa experiência imediata e esse conhecimento refletido científico sobre a realidade, há todo um processo a ser trabalhado, ok? Bom, dito isso, nós podemos classificar alguns tipos de conhecimento que nós temos sobre a realidade. Em nenhum momento nós queremos colocar um conhecimento como mais importante do que o outro, um conhecimento como mais essencial do que o outro. Pelo contrário, são formas diferentes que nós temos de nos relacionar com a realidade. A ciência, como eu estava dizendo, ela tem como fundamento as nossas experiências sensíveis. Ela parte daquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente toca, que a gente cheira e que a gente escuta. São os fundamentos da nossa conhecimento científico, da nossa experiência científica. No entanto, nós sabemos muito bem que a ciência não consegue explicar tudo. Não sabemos se algum dia conseguirá explicar. Então, há coisas que escapam à ciência. Então, a gente tem outras formas de nos relacionarmos com esse conhecimento da realidade. A gente tem, por exemplo, o saber religioso. Se a ciência está preocupada com as representações naturais, com os fenômenos naturais, o saber religioso está preocupado com a nossa espiritualidade, está preocupado com aquilo que transcende a nossa experiência física do mundo, está preocupado com o sobrenatural, nos dá um conhecimento sobrenatural da realidade. Nós temos também uma outra forma de interpretar a realidade, que é o saber artístico. Você pode pensar o seguinte, às vezes um artista não sabe dizer o que ele está fazendo, não sabe explicar o seu trabalho, mas ele faz o seu trabalho perfeito. Quando eu estou colocando saber artístico aqui, eu estou dizendo, por exemplo, do cara que pinta, do cara que escreve, do cara que compõe, mas também estou falando do cara que constrói casas, do cara que faz trabalhos artesanais, manuais. Isso tudo é o saber artístico. O cara tem um saber prático sobre a realidade, ok? Ele sabe mexer com isso, ele é um artesão. Temos o mesmo radical, né? Artístico e artesão. Então ele sabe trabalhar a realidade, mas às vezes ele não consegue explicar o seu trabalho. Às vezes a gente costuma dizer que ele é inspirado, que ele tem um dom. Não, mas é um trabalho que ele conseguiu desenvolver e praticar. Mais ou menos nessa mesma linha, nós temos o senso comum. O que seria um senso comum? Não é uma questão de opinião, a não ser que você considere a opinião acumulada por toda uma sociedade. Então, a gente chama de senso comum, geralmente, aquele conhecimento que é passado de geração para geração, de forma oral.
Todo mundo conhece uma senhorinha perto da sua casa que sabe fazer chá para tudo quanto é tipo de dor. Ela sabe aquela planta que se você fizer um chá dela, cura dor de cabeça, cura dor de estômago, mas ela não sabe como que funciona. Mas ela consegue descobrir o chá que você precisa tomar. Isso é o senso comum, aquele conhecimento que ela adquiriu conversando com as pessoas mais velhas, adquiriu acumulando, né, experiências de vida e consegue transmitir isso para você e consegue trabalhar no problema que você tem mais imediato. Aqui a gente tem a ciência, uma das características da ciência, né, é o método. Então, uma ciência precisa de um método, ela tem um objeto de estudo, mas um método para investigar esse estudo. Isso é assunto que nós vamos desenvolver em outros momentos. E nós temos também o conhecimento filosófico ou a filosofia, o conhecimento, um tipo também de conhecimento sobre a realidade. Filosofia não é ciência, a gente classifica a filosofia como ciências humanas. Lá no Enem você vai ter filosofia classificada como ciências humanas. No entanto, nós precisamos entender que filosofia não é ciência estricto sensu. Nós vamos descobrir isso daqui a pouco nas próximas aulas nossas. Por hoje é isso. Se você gostou dessa aula, se inscreva no canal, ative o sininho e aguarde as próximas notificações.